Olá, queridos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vamos adorar o Senhor nessa noite especial, preparada por Ele, para nós que estamos aqui, mas com o nosso coração nós já oferecemos ao Senhor também o nosso culto, né? Então eu te convido você a se colocar em pé, você dá esse boa noite para alguém perto de você, alguém que esteja à frente, atrás. E juntos vamos cantar aqui: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, amém? Me guarda, em ti confio, nas tuas sombras me refugio, és meu descanso, porto seguro, não temerei o meu futuro, firmo meus passos em tuas promessas, é tua palavra que me conduz, és meu abrigo, seguro, meu rochedo e meu escudo. Tudo criou na terra e céus, Deus de poder, Deus de amor. Abriu o mar, venceu a cruz e fez de mim mais que vencedor. Tudo criou na terra e céus, Deus de poder, Deus de amor. Abriu o mar, venceu a cruz e fez de mim mais que vencedor. A preciosa graça que me comprou, preciosa graça que me comprou, com o seu sangue me libertou. Eu fui remido, fui resgatado, o meu pecado foi perdoado, pagou o preço com o seu sangue, venceu a morte e me salvou, me deu a vida, me escolheu, tu és meu Deus e eu sou teu. Tudo criou na terra e céus, Deus de poder, Deus de amor. Abriu o mar, venceu a cruz e fez de mim mais que vencedor. Tudo criou na terra e céus, Deus de poder, Deus de amor. Abriu o mar, venceu a cruz e fez de mim mais que vencedor. em Cristo Jesus somos mais que vencedores, amém? Então quero convidar você a cantar e declarar assim: Mais que vencedor, com Jesus eu sou. 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 Tudo criou na terra e céus, Deus de poder, Deus de amor. Abriu o mar, venceu a cruz e fez de mim mais que vencedor. Tudo criou na terra e céus, Deus de poder, Deus de amor. Abriu o mar, venceu a cruz e fez de mim mais que vencedor. estamos aqui para louvar ao Senhor. As suas palmas, adore assim. Louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantará.
ser que respira, louve. Dos confins da terra, teu povo se levantará, cantará. Nos montes e vales, nas praias distantes, o chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantará. A criação do nosso Deus, todo ser que respira, louve. Dos confins da terra, teu povo se levantará, cantará. Nos montes e vales, nas praias distantes, o chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Louvem, louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Digno de toda a glória, honra pertence a ti pra sempre, Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno de toda a glória, honra pertence a ti pra sempre, Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno de toda a glória, honra pertence a ti pra sempre, Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Só você cantando. Louvem, louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Louvem, louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantará. A criação cantará, a criação cantará. Aleluia! A criação cantará louvando ao Senhor. Vamos conhecer essas famílias que estão aqui, né? Como que é o nome dela? Essa aqui é a Beatriz, mas a gente chama ela de Bia. Olha que linda. Olha só, gente. Esses lacinhos. Pena que a minha filha já está com 11 anos, viu? Né? Que Essa aqui é a Sara, ela tem 4 meses. Olha que coisa mais linda. Olha esse lacinho rosa. Que bênção, gente. Também tá linda demais, né? Que alegria a gente poder celebrar com vocês aqui. A palavra de Deus nos ensina que filhos são herança do Senhor para a nossa casa. E o que eu sempre penso é isso, é que Deus olhou para vocês e falou assim: eu tenho um presente exclusivo para vocês, único, singular, porque filhos nunca serão iguais, cada um tem a sua personalidade e o seu jeito, mas é Deus agindo sempre com a graça dele na nossa casa e na nossa família. E quando vocês dedicam um dia, escolhem um dia para chegar aqui e falar assim: a gente quer consagrar ao Senhor, eu sei que é um misto de sentimentos no coração, porque é de gratidão, mas também reconhecendo que é do Senhor. Esses dias eu estava pensando lá, olhando os meus filhos e olhando meus netos, eu falei assim: eu só sou mordomo, eu só cuido deles com o melhor que eu posso, porque na verdade eles são do Senhor. E quando vocês chegam aqui dedicando e consagrando, é falando assim: Senhor, nós também reconhecemos isso, que é presente do Senhor para nós. E queridos, vocês terão uma oportunidade muito preciosa. As primeiras sementes da palavra de Deus que serão lançadas no coração dos filhos de vocês
elas virão através da vida de vocês com Jesus. Então que o Senhor lhes capacite, que o Senhor lhes dê graça cada dia para serem os principais referenciais para os filhos do que é andar com Jesus e do que é amar Jesus, né? E a gente quer orar com vocês como igreja também nesse tempo, pedindo que a bênção do Senhor se estenda em tudo aquilo que Ele tem planejado para a vida de vocês, dos filhos de vocês, tá bom? Vamos orar aqui, querido, estenda as tuas mãos para cá. Pai querido, muito obrigado. Este também é um momento em adoração ao Senhor, em celebração ao Teu nome, porque isto é só o Senhor quem pode fazer. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o que tem o poder sobre todas as coisas, é a soberania para olhar para a vida desses casais que estão aqui e presenteá-los com estas crianças. A Tua palavra nos diz que mesmo antes deles serem formados no ventre da mãe, o Senhor já conhecia, que o Senhor já tem planos, propósitos. E o que nós pedimos ao Senhor, Pai, é que essa graça, a boa mão do Senhor esteja sobre essas crianças. E quanto mais elas crescerem, no convívio da família, do lar, com os pais, vivendo, experimentando uma caminhada contigo, pelo testemunho daquilo que eles estarão dando cada vez mais, quando elas estiverem aqui no ministério infantil, começando lá desde o berçário, onde já são ministradas ali com a Tua presença, que este local também seja um local de alegria, onde essas crianças tenham o prazer de estar, e que cada vez mais, nos planos que o Senhor tem preparado para elas, elas possam viver de forma plena. Pedimos a Ti, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre os pais, lhes dê capacidade, sabedoria, na educação e principalmente, Pai, nos princípios da Tua palavra, que cada vez mais a bênção do Senhor esteja sobre eles, que eles sejam famílias benditas do Senhor, que os convidados que estão aqui também, Pai, possam ser alcançados pela Tua bênção. E Pai querido, dedicamos e consagramos estas crianças com aquilo que é o desejo mais profundo e sincero dos pais que estão, e pedindo a Ti, derrama da Tua bênção, derrama da Tua bênção, derrama da Tua bênção sobre estas casas, Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode assentar-se, querido. Olá, igreja, esse é o Acontece na PIB, um momento aqui de informações, de novidades, de oportunidades dos ministérios para você se envolver, você participar junto com a gente aqui. E olha só essa novidade, hein? O Culto da Vitória, um tempo para você buscar mais de Deus, está de volta então toda sexta-feira, às 20 horas aqui na capela da nossa igreja. Você é convidado para estar junto com a gente, cultuando a Deus, né? A nossa área de educação cristã está de volta então em fevereiro. Você vem participar junto com a gente aqui também, ou em outras oportunidades, como a Escola de Líderes, você se capacitando aí como líder de célula, líder de algum ministério. 3 de fevereiro, então, a gente já está voltando com a Escola de Líder, ou mais oportunidades como o CFM, o Centro de Formação Ministerial. Este aqui é um curso aí já de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para você se capacitar em alguma dessas ênfases, liderança, adoração, missões. Faz a sua inscrição aqui para se capacitar ainda mais no CFM, ou talvez, quem sabe, aprender um idioma. O CFM também tem um núcleo de idiomas. Você pode aprender inglês, espanhol, francês, fazendo a sua inscrição também, garantindo aqui a sua vaga. Olá, amados, tudo bem com você? Sou Janete, sou professora do Centro de Formação Ministerial. Atuo no módulo Excelência Ministerial, na disciplina Hábitos Espirituais. Nessa disciplina, trabalhamos as clássicas disciplinas espirituais, tais como a oração, a meditação, o jejum, a solitude, a submissão, a confissão, a adoração e o serviço cristão. Todo líder cristão precisa aprender e a se desenvolver na liberdade que Cristo veio trazer. E esse é o objetivo dessas disciplinas: ensinar para você como se desenvolver nas disciplinas espirituais,
tornando-as um hábito em sua vida. Espero por você. Atenção, líderes, coloca aí na sua agenda, em líder de célula, discipulador, auxiliar, líder de ministério também, voluntários, todo mundo da igreja, então, convocado para o Dia da Visão. Anota na agenda, 9 de fevereiro, tá? Coloca aí na sua agenda, então, liderança da PIB, 9 de fevereiro, lá na chácara da nossa igreja, então, um dia muito importante de capacitação. A gente vai ouvir do nosso pastor Pascoal aqui os sonhos, as metas, tudo que Deus tem para este ano aqui como igreja, inclusive sobre a campanha Casas de Paz que vai acontecer. Para chegar na chácara é muito fácil, você vem pela BR-116, passando ali o pedágio, tem uma saída aqui para uma estrada de terra e aí é só seguir as placas para estar junto com a gente lá na chácara da PIB, dia 9 de fevereiro. E aí o pessoal do Retiro de Integração, hein? Dias 15 e 16 de fevereiro também estarão lá na chácara, mas aí é a reunião desse time, desse ministério. Você é convidado a participar então junto com a sua equipe. E vem aí também a Conferência Restaura, esse grande evento promovido aí pelo pessoal, o time todo do Celebrando a Restauração. Acontece aqui na igreja, 19 a 23 de fevereiro, e você tem seminários, palestras que são pagas, você precisa fazer inscrição, mas as plenárias, os cultos à noite são todos abertos. Então, põe na sua agenda aí, é muito bom, vale a pena você participar, mas vai garantindo aí a sua vaga. Vem aí também o Retiro da Família, já tradicional da nossa igreja, acontece no Carnaval também, as famílias da PIB reunidas lá no Hotel Montes. Entre em contato com a nossa área de educação cristã aqui para fazer a sua inscrição. E lembrando também no Carnaval, a conferência We Are One, promovida pela nossa área de juventude, o Ministério One. Carnaval então de 1º a 5 de março, esse você precisa fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga, porque tem bombado aí nesses últimos anos. Grandes músicos, pregadores de Deus vão estar reunidos aqui na PIB. Passando o Carnaval, é tempo de Summit, o Global Leadership Summit, então, que acontece de 21 a 23 de março. Mas atenção, hein? Só até janeiro agora você tem a oportunidade de fazer a sua inscrição com 40% de desconto. Entra no site aqui da nossa igreja, pibcuritiba.com/summit, para garantir a sua vaga, participar e ser inspirado por líderes do mundo todo. A gente já vai terminando o Acontece na PIB, lembrando aqui do Fé Sem Limites, é o tema do Congresso de Mulheres que acontece em maio, mas você já pode ir se planejando, se organizando, fazer a sua inscrição. E para você também se organizar, no segundo semestre acontece a expedição bíblica. Você vê lá em loco, né, as passagens bíblicas, tudo aquilo que você vai estudar junto nessa expedição, passando por Egito, Israel, Jordânia ou Roma. Então você pode ter mais informações acessando o site da PIB. É isso, que Deus abençoe você. A gente se vê aqui no próximo Acontece na PIB. Mistério que não posso
mãos pro meu perdido coração, até meu tempo aqui final. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, meu Deus, o que há de vir, prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei, meu Deus, pra casa eu vou. Aleluia. Quão grande é esse amor do Senhor por nós, queridos. O amor que nos move, o amor que nos alcançou até o ponto de estarmos aqui hoje. Somos resultado desse amor do Senhor por nós. Eu queria conhecer as pessoas que estão nos visitando aqui, você que nos dá a alegria de participar desse culto com a gente nessa noite. Você foi convidado por alguém ou você veio de algum outro lugar para participar conosco. A gente quer conhecer você, a gente quer dar um abraço em você. Então, se você está nos visitando, se coloca em pé aí, queridos, para que a gente possa te conhecer. A gente tem aqui, lá atrás, no fundo, lá em cima na galeria, lá, que bênção recebê-los. Gente, quanta gente aí, olha, dá uma salva de palmas para esse povo aí. Isso, quem está pertinho já dá um abraço ali, porque para nós realmente é especial a sua presença aqui conosco. É uma alegria para a gente. Assim que terminar o culto, você que está nos visitando, à minha esquerda aqui, você saindo aqui à minha esquerda, tem um local ali chamado Ponto de Encontro. E nós preparamos ali um presente para você, como uma forma de demonstrar esse carinho, por esse tempo precioso que você está conosco aqui. Então, logo em seguida, acabando o culto, você vai ali no Ponto de Encontro, para receber esse presente que preparamos. Como a gente faz também aos domingos aqui, eu quero indicar para você 2 livros. O nosso propósito, quando nós indicamos esses livros para você, é para te inspirar a leitura, para te ajudar ainda mais na compreensão de algumas realidades que muitas vezes eu e você nós passamos na nossa vida, e que a gente precisa de alguma fonte que também nos ensina ou nos explica e nos faça entender
aquilo que estamos precisando praticar. E tem 2 livros hoje. Um é O Segredo do Contentamento. E eu acho interessante porque ele trabalha justamente o contrário do descontentamento nesse livro. É quando a sociedade toda diz para você que você não está nos padrões, em todas as áreas da tua vida. E aí você começa a acreditar que você realmente está fora de todos os padrões que a sociedade te impõe. Mas como você resgatar na sua vida a sua identidade daquilo que você é para Deus. E você falar assim: não, no Senhor eu me sinto completo. No Senhor eu sei que para Ele eu sou completo. Então esse livro trata justamente sobre esse assunto. O segundo livro é do pastor Pascoal, é sobre doenças da família moderna. Gente, eu indico esse livro aqui para todos os casais que estão aqui, todos. Eu fico surpreso ali, quando na minha agenda ali eu vejo atendimento de tantos casais que estão precisando reajustar algumas áreas no casamento. E eu, quando vejo alguns temas que são trabalhados aqui nesse livro, já vai te ajudar muito a dar uns primeiros passos do que você precisa. É desnutrição afetiva, falta de perdão, falta de comunicação e outros temas aqui. Então, se você deseja também investir na sua vida como casal, como família, eu te indico você procurar esses livros depois na livraria. A gente vai continuar juntos em adoração ao Senhor, nesse momento dedicando os nossos dízimos, as nossas ofertas, daquilo que você crê, daquilo que você tem como prática na sua vida, como fidelidade para com Deus, daquilo que é semeado no teu coração, reconhecendo que tudo vem do Senhor. E é interessante isso, queridos. Lá em casa, eu coloquei como um propósito no meu coração, eu e minha esposa, que quando nossos filhos completassem 7 anos de idade, a gente ia começar a dar uma mesada para eles. Só que era assim, se fosse hoje, eu acho que seriam uns R$10, R$15, era o que dava. E aí eu comprei 4 cofrinhos para ensiná-los. Um cofrinho, o primeiro cofrinho era justamente sobre dízimo. Coloquei para eles que, por mais que eles estivessem recebendo esse dinheiro ali, nosso, de casa, eu só conseguia dar esse valor para eles, porque era Deus que nos sustentava. E que eles precisavam entender, através da palavra de Deus, que esse deveria ser um princípio no coração deles. Que a partir daquele momento eles não eram obrigados a fazer isso. Mas que eles, se eles entendessem que tudo vinha de Deus, esse primeiro cofrinho era do dízimo. O segundo cofrinho era poupança. Era pegar 20% daquela mesada, R$3, e colocar no outro cofrinho que era uma poupança. Porque vai que acontece alguma coisa, filho, e você precisa de uma reserva. Então você vai pegar aqui e colocar 20%. O terceiro cofrinho era missões. Era você entender o propósito de Deus aqui nessa terra, para alcançar pessoas para Jesus. Então aqui você vai colocar um valor para missões. Você escolhe o valor que você quiser. E o quarto cofrinho é aquilo que você quiser guardar para você, para quando chegar o final do ano, você juntou e comprar o que você quer. E como foi interessante isso. Hoje eu vejo meus filhos adultos, eu vejo a minha filha Laura com 11 anos de idade, e ela está lá, nos cofrinhos dela. Os meus filhos estão lá vivendo aquilo que é o compromisso deles com Deus nessas áreas. E é tão especial ver a bênção de Deus na vida deles. Porque não é troca, queridos. É valor. E não é valor financeiro. É valor aqui, do coração. Por isso que você faz isso no teu coração, com aquilo que você tem. Porque você reconhece que todas as coisas vêm do Senhor para a sua vida. Então, se você também tem isso preparado nesse momento, os seus dízimos, as suas ofertas, eu convido você a se preparar nesse instante para dedicar ao Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, continuar celebrando o nome dEle aqui e reconhecendo a soberania desse momento. Então você se coloca em pé, levanta a sua poltrona,
para facilitar o acesso. E nós vamos continuar glorificando ao Senhor e colocando Ele no lugar que Ele deve estar, que é em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Cante assim. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Abra os seus lábios e cante assim. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é santo. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?
reconhecendo o Senhor que está presente aqui nesse lugar, o Deus que é santo, o Deus que é digno em todo tempo de adoração. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. O que eu aprendi? Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Só você cantando esse refrão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu queria orar com você agora, querido. E nessa oração, em especial, eu quero pedir a você que ore por todas aquelas famílias lá de Minas Gerais. Eu acho que você tem acompanhado. A gente não consegue imaginar, tem sentimentos que as pessoas estão vivendo, que seria extremamente incompetente da nossa parte a gente falar assim: eu sei o que eles estão passando. Queridos, não dá para medir. Não dá para medir. A única coisa que nós podemos crer mesmo com o nosso coração, é que o consolo do Espírito Santo pode se manifestar na vida de cada um deles. É que a graça do Senhor seja manifestada na vida de cada um deles. A gente precisa orar por todas essas pessoas que estão servindo lá, como voluntários, os profissionais. Eu não sei se você fica aí pensando, né? O conflito da esperança que ainda possa existir alguma coisa com algum familiar, mas ao mesmo tempo a angústia da expectativa de uma resposta. Queridos, nós precisamos clamar ao Senhor. Eu e você, talvez a gente não tenha condições de sair daqui agora e ir para lá. Às vezes esse é o desejo do coração,
mas não tem como. Mas os braços do Senhor e as mãos do Senhor podem se estender até lá através da sua oração. Orarmos por tantos servos e servas do Senhor que estão lá servindo, dando abraço. Alguns que estão só escutando, às vezes chorando junto, porque a palavra de Deus nos diz isso. A gente chorar com os que choram e nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Então a gente vai orar por eles nesse momento. Eu sei que você tem as tuas coisas, queridos, eu tenho as minhas, mas eu fico até com meu coração assim: Senhor, eu estou até constrangido de colocar os meus problemas agora diante do Senhor. Eu quero orar por essas famílias. Para isso eu quero te convidar a você se reunir aí 2, 3, 4 pessoas à sua volta e vocês orarem juntos. Eu vou dar um tempo para isso, mas eu quero que você participe dessa oração e você não apenas escute uma oração aqui, mas que você interceda ao Senhor. Se dentro desse grupo você quiser compartilhar alguma necessidade sua, por favor, sinta-se à vontade, mas clame ao Senhor, não fica sozinho, tenta chegar perto de alguém, fala assim: vem aqui, vamos orar juntos. Misericórdia. Deus, nós clamamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia nesse momento, que a graça do Senhor se revele de forma sobrenatural sobre todas aquelas famílias que estão ali com o coração aflito, angustiado, aqueles que já receberam notícias que produziram pesar tão grande no coração. Pai querido, estende a tua mão de poder. Nós não conseguimos palavras suficientes para expressar na nossa alma aquilo que nós estamos sentindo, mas ao mesmo tempo, Pai, aquilo que nós desejamos. Mas a Tua palavra nos diz que um coração contrito o Senhor jamais despreza. A Tua palavra nos diz que nós podemos abrir o nosso coração a Ti, pois o Senhor é o nosso socorro, refúgio e fortaleza. E nos somando a voz de tanta gente que tem orado por aquele povo, olha para nós aqui, Pai, olha para cada um de nós, que essas orações que foram colocadas diante do Senhor, Pai querido, nós cremos no poder do Senhor. Por isso pedimos a Ti, Pai, intervém com a Tua boa mão, que aqueles servos e servas do Senhor que estão ali, que estão mais próximos daquelas cidades, estão dedicando o seu tempo para estar com aquelas famílias, coloca as palavras certas nos lábios, que um abraço, um aperto de mão, que só escutar já sejam assim canal de bênção do Senhor naquele lugar. Quero colocar os queridos todos que estão conosco pela Rede Super, pela internet, que sempre colocam os seus comentários ali pedindo oração,
cada um dos teus filhos, filhas preciosos do Senhor que estão aqui e que têm as suas necessidades. Pedimos a Ti que a Tua boa mão também esteja sobre cada um deles. E queremos reconhecer, Pai, que mesmo que a gente não compreenda as circunstâncias que acontecem à nossa volta, o que nós podemos crer é que o Senhor continua sendo Deus, o Senhor no mundo. O Senhor continua de alguma forma desejoso cada dia de manifestar a Tua presença e a graça do Senhor em nossa vida. Por isso declaramos, Pai, declaramos com o nosso coração o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós dependemos de Ti. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Cante assim, querido. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curá-lo for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém, glória a Deus. Você pode se assentar. Como é bom nós cremos num Deus soberano sobre todas as coisas, não é mesmo? Dá uma boa noite novamente para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim para ela: que Deus fale contigo nessa noite. Amém. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra. Mas antes da gente começar a meditar na palavra de Deus nessa noite, eu gostaria de pedir licença para fazer uma breve propaganda ministerial, tá? Se você já me viu pregar, você sabe que eu gosto muito do ministério que Deus me confiou aqui nessa igreja, que é o ministério de pré-adolescentes, tá? Se você não conhecia, estou te apresentando. O nome do ministério é Ministério Up e abrange as idades de 10 a 12 anos aqui na igreja. Ele é um ministério de pré-adolescentes e nós temos a missão de incentivá-los a se envolverem com as coisas de Deus desde essa idade. Então todos os domingos, nos cultos aqui, enquanto os irmãos estão aqui, nós estamos lá no ginásio, tá? Fazendo um culto especial para a idade deles, com louvor, com palavra, com momento de oração. Na sexta-feira nós temos as células, para eles vivenciarem a realidade de célula desde essa idade também. Então se você tem algum conhecido, talvez um colega de trabalho que tem aí um filho nessa idade, talvez você tenha um filho nessa idade e não sabia do ministério, então eu gostaria de te convidar a trazer o pré-adolescente para o ministério, tá? E eu também trouxe um vídeo, eu não sei se vai funcionar o vídeo aí que eu trouxe, do último acampamento que a gente fez, para apresentar aí também um pouco do que Deus tem feito no nosso ministério.
Coisa linda, hein? Então você está aí convidado a conhecer o ministério. Deus tem nos abençoado e a gente tem testemunhado a obra de Deus na vida de cada pré-adolescente. Deus se importa com os pré-adolescentes e se revela a eles. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. No começo desse mês eu fui convidado para pregar num acampamento de juniores, de pré-adolescentes no Rio Grande do Sul. E tinham 500 pré-adolescentes nesse acampamento, várias igrejas reunidas. E Deus falou muito comigo naquele tempo. A gente vai para abençoar e sai abençoado também. E Deus começou a falar comigo logo quando eu cheguei. O voluntário que foi me buscar no aeroporto, o nome dele Cláudio, né, ele me pegou no aeroporto. Nós tínhamos 2 horas e 30 minutos aí de estrada até o local do acampamento. E ele começou a compartilhar um pouco da história dele. Ele começou a falar que ele já é voluntário há um bom tempo nesse acampamento, desde que as 2 filhas que hoje são adultas eram pré-adolescentes. E ele ama muito todo esse movimento com as crianças. E ele contou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele estava falando como que estava a situação da vida dele quando ele encontrou Jesus. Ele falou: olha, pastor, a minha vida estava complicada, o meu casamento estava por um fio, eu não sabia o que fazer, não tinha solução, eu procurava, não encontrava, até que as vizinhas, as amigas das minhas filhas, que tinham 11 anos de idade, convidaram elas para ir à igreja. Falaram assim: vamos lá, tem um ministério lá na igreja de juniores da nossa idade, e a gente quer que vocês conheçam. E daí as meninas, né, as filhas começaram a pedir para o pai, pedir, para falar: tá bom, vamos lá, eu levo. Ele levou e aproveitou e ficou lá para ver como que era esse negócio. Ele falou: pastor, quando eu entrei naquele lugar, eu percebi que era lá que estava o que eu precisava. A alegria que eu senti de receber um abraço de alguém logo no início, de me sentir acolhido, e de pouco a pouco entendendo a palavra de Deus, mudou a minha vida. E eu comecei a refletir naquilo de como Jesus nos encontra pelo caminho, de como nós às vezes estamos andando por um caminho e de repente Jesus se revela. Nesse caso, através das 2 pré-adolescentes que eram vizinhas. E nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um momento em que Jesus se revelou a 2 pessoas pelo caminho. Nós vamos ler juntos e tirar algumas lições do episódio bíblico muito conhecido chamado do caminho de Emaús. Então quero convidar você a pegar sua Bíblia, abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. O título dessa mensagem é Andando com Jesus. Nós vamos estudar esse texto e perceber algumas coisas que Deus quer falar para a gente nessa noite. Então, Lucas 24, versículo 13 em diante, diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles.
Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-lhe um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quero te convidar a orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Nesse momento nós queremos que o teu Espírito nos ilumine e dê a aplicação personalizada que só Ele pode dar. Que o Senhor fale a cada um de nós nessa noite e que possamos sair daqui conhecendo mais do Senhor e tendo um relacionamento mais profundo contigo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma narrativa muito conhecida, a história dos discípulos a caminho de Emaús, e ela acontece dentro ali do Evangelho de Lucas, logo depois da ressurreição ser anunciada para aquelas mulheres que foram até o sepulcro. Algumas mulheres foram até o sepulcro e lá elas não encontraram o corpo, elas ficaram muito assustadas, até que 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, a Bíblia diz, apareceram e falaram para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E aquelas mulheres ficam admiradas e surpresas com aquela notícia, correm para falar para os outros discípulos, mas eles não acreditam. Lucas ainda vai falar que Pedro então vai até o sepulcro, lá ele encontra o túmulo vazio e fica admirado. E depois disso nós somos levados então à história desses 2 discípulos. Esses 2 discípulos não são apresentados e não faziam parte do grupo dos 11, dos discípulos mais próximos de Jesus. Um deles na verdade é apresentado, que se chama Cleopas. Alguns teólogos vão dizer que talvez o outro fosse até mesmo a esposa de Cleopas. Mas o que importa é que esses 2 discípulos estavam, a Bíblia deixa claro, desanimados, frustrados e confusos. E a Bíblia então nos mostra um homem na beira do caminho que se aproxima desses 2. Nós sabemos que é Jesus, eles não sabiam. E esse homem então pergunta o que estava acontecendo, eles explicam, falam: olha, nos últimos dias aconteceram essas coisas. E Jesus então fala: vocês demoram para entender, né? E ele começa então a explicar. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas mudanças, algumas lições que Jesus começa a trazer às nossas vidas a partir do momento que a gente passa a andar com Ele. Porque quando você passa a andar com Jesus, mudanças acontecem na sua vida, é ou não é? Quem é que caminha com Jesus já? As mudanças vêm. E nesse texto, a primeira mudança que eu percebo é que Deus nos dá uma nova visão sobre Ele. Deus nos dá, a partir do momento que começamos a caminhar com Ele, uma nova visão. Perceba que eles estavam fechados em suas próprias expectativas culturais acerca de Jesus. Eles mesmos mencionam ali, né, que eles esperavam um salvador político. Eles queriam aquele que fosse libertar o povo de Israel da tirania dos outros povos. Mas a frustração toma conta dos corações quando eles veem o herói da revolução deles na cruz do Calvário, morrendo na mão dos inimigos. E então todo aquele plano, todo aquele pensamento que eles tinham acerca de Jesus se quebra, se frustra. Talvez ele não seja o nosso herói da revolução. Talvez ele não seja aquele que vai trazer liberdade ao nosso povo. E a Bíblia nos mostra então que eles estão frustrados, porque eles tinham uma visão sobre Jesus diferente, uma visão que era distorcida, não era a visão de quem Jesus era realmente. Mas a partir do momento que eles começam a andar com Jesus, e Jesus começa a explicar, desde Moisés, passa pelos profetas, e começa a explicar quem Ele era, aí eles recebem uma nova visão de quem Jesus é. E sabe, eu creio que por vezes nós precisamos também de uma nova visão. Nós precisamos também entender um pouquinho melhor quem é esse Jesus. Porque da mesma forma que aqueles discípulos, nós estamos inseridos em uma cultura. Nós estamos inseridos numa história. Você tem uma história de vida completamente diferente da minha e da pessoa que está ao seu lado. E isso faz você ter uma visão também sobre Deus. Talvez você tenha crescido em uma casa com uma religião, com alguns ritos, alguns dogmas.
Talvez você tenha também crescido em um lar cristão que buscava o Senhor, mas da mesma forma, todos nós precisamos perguntar para o Senhor: a minha visão acerca do Senhor está certa? Está correta? Porque não importa a época em que a gente vive, não importa o país em que a gente vive, não importa os avanços tecnológicos, os embates ideológicos, não importa a nossa história, porque isso não pode moldar quem Cristo é. A palavra de Deus revela quem Jesus é. E a palavra de Deus deixa claro que Jesus não é apenas uma alternativa de religião. Jesus não é apenas uma alternativa de ideologia para você seguir. Esses discípulos olhavam para Jesus assim: o meu líder político, o meu herói de guerra, Ele vai nos libertar, Ele tem poder, Ele está demonstrando poder, é Ele o Messias. Mas Ele é muito mais do que um conjunto de ideias. Ele não é só isso, Ele não é isso, Ele não é uma alternativa de religião. Eu me lembro, hoje em dia, na real, as pessoas nem colocam mais isso nos formulários, mas eu lembro quando você ia preencher um formulário e tinha lá o campo, religião. Eu acho que hoje até isso estão tirando, porque parece que está sendo afrontoso até isso, E você colocava lá, cristão. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus também não é apenas um mestre. Por mais que Ele tenha nos trazido lições de vida eterna, não é só um mestre como outro, que ensina sobre o amor, que ensina ética, que ensina uma moral diferente. Não, Jesus não é só isso. Jesus não é também um espírito elevado. Não, que Jesus foi alguém que tinha uma luz diferente. Jesus não é a fonte de benefício próprio também. Não é como um talismã que a gente corre para Ele quando precisa de algo. Pede proteção, pede ajuda nos momentos difíceis. Jesus é mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Rei da Glória. Quando a gente vai ler Colossenses, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Esse é Jesus. Amém? Esse é o Jesus que caminha ao seu lado? Jesus é muito mais do que dizem por aí. Jesus é o Rei da Glória, é o Deus encarnado, o Salvador, o Messias. Além disso, Ele continua fazendo milagres. Aqueles discípulos, eles acreditavam que Jesus era alguém especial, mas não o suficiente para vencer a morte, mas não o suficiente para ter ressuscitado. Aí quando chegou na ressurreição, eles não conseguiram crer. O mesmo Jesus que ressuscitou continua fazendo milagres hoje em dia. E deixa eu te falar, talvez a nossa visão sobre Jesus seja uma visão de que os milagres passaram, de que Jesus tem coisas mais importantes para fazer. A minha visão sobre Jesus mudou quando Ele me encontrou pelo caminho. Eu tinha 15 anos de idade, e mesmo com 15 anos de idade eu sofria algumas crises emocionais, e eu lembro que eu deitava a cabeça no travesseiro e eu ficava com muito medo do meu futuro. E eu pensava assim: o que vai acontecer depois que eu morrer? E eu não conseguia dormir pensando nisso, 15 anos. Eu pensava: será que vem o nada? O que vem depois? O que vem depois dessa vida? E eu olhava para mim mesmo e não conseguia ter esperança de que minha vida fosse plena. Quando eu pensava no meu futuro e considerava ter alguma coisa, eu sempre achava que poderia ser mais ou menos. Até que um dia, Jesus apareceu no meu caminho. Os meus primos vinham a essa igreja,
Eu já sabia disso, ela sempre me convidava para vir ao culto de adolescentes, eu desconversava, não porque eu tivesse algo contra, mas porque eu não sabia como era tímido, não tinha coragem de vir me envolver com outras pessoas e tal. E um dia a gente foi fazer uma viagem, em fevereiro de 2006. E antes de fazer essa viagem, nós íamos para Ponta Grossa, no aniversário de uma outra prima minha. Eles falaram, olha, a gente vai dar uma passadinha no culto. E só para ver um amigo nosso que vai estar cantando uma música lá no culto, depois a gente vai embora. Pode ser? Deu? Pode, eu estou de carona, né? Não tem muita opção, vamos lá. E eles então me pegaram em casa, a gente veio para o culto. Eu lembro que eu achei muito diferente a igreja, né? Era a época que o templo estava todo em construção, então aquele cimento, as cadeiras brancas, e eu lembro que eu achei estranho, porque descia para baixo ali do estacionamento, eu falei, nossa, que diferente esse lugar. E eu entrei sentei mais ou menos ali no meio, a gente viu a ministração, a música, e teve um momento de visitantes logo depois. E naquele momento eu senti vontade de ficar em pé, normalmente eu não levantaria. Mas eu fiquei em pé e eu me lembro que uma senhora veio e me deu um abraço. E eu nunca esqueci o que ela me disse. Ela falou que todas as portas que Deus tem para você se abram. E daí eu fiquei, puxa, né? Que querida, que legal. Eu assim meio, né, tímido, mas obrigado. E ela me deu um CD de lembrança para os visitantes aqui da igreja. E a gente fez a viagem, a gente participou do aniversário, isso era domingo, né? E no domingo à noite a gente estava voltando. E a minha prima a gente começou a conversar no carro, eu estava no banco de trás, ela aqui do lado, meu primo dirigindo. E numa conversa comum, ela começou a falar de como ela tinha encontrado Jesus. Ela começou a compartilhar de como Jesus preencheu a vida dela. E de repente, de maneira sobrenatural, a presença de Deus invadiu aquele carro. E pela primeira vez eu entendi que Deus estava perto, que Deus me conhecia e que Deus se importava comigo. Sabe aquela sede, aquele desespero que eu disse que eu tinha? Eu encontrei a fonte de água viva naquela noite, porque Jesus se revelou para mim naquele carro, no caminho. Eu lembro que eu comecei a chorar, ela começou a chorar, meu primo dirigindo começou a chorar, a gente teve que encostar o carro para orar. E depois daquele dia, a minha visão acerca de Jesus começou a ser transformada dia após dia. Mas a principal coisa que mudou foi saber que Deus está perto de mim. Antes eu olhava e pensava, Deus está longe, Ele se preocupa com coisas maiores. Talvez no momento de desespero Ele possa me ajudar, mas eu tenho desfrutado da presença de Jesus todos os dias na minha vida. Em todas as minhas crises de adolescente, Ele estava lá, com paciência. Em todos os meus sonhos, me direcionando. Porque Jesus, quando a gente passa a entender quem Ele é, as coisas mudam. Nossa visão muda, a visão sobre Ele muda. E talvez nessa noite, você precise ajustar a visão de quem Ele é para você. Lembre-se, se você colocar Jesus só dentro da caixa da religião, do mestre, dos ensinos, você não está entendendo quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, ressurreto. Ele venceu a morte e Ele tem poder para fazer milagres nas nossas vidas ainda hoje. Toda vez que eu olho para um vitral, desse vitral de Jesus ressurreto, eu lembro do motivo da gente estar aqui. Jesus está vivo. Aleluia. A segunda mudança que eu percebo que Jesus traz para as nossas vidas, a partir do momento que a gente começa a caminhar com Ele, é uma nova visão sobre a vida. Porque a partir do momento que você entende quem Jesus é, não dá para continuar enxergando as coisas da vida do mesmo jeito. Não dá. Quando recebemos a visão sobre Ele, recebemos também uma visão nova de vida. Aqueles discípulos, eles não conseguiam enxergar além da frustração deles. Eles não conseguiam enxergar além da confusão que eles estavam passando. O chão debaixo dos pés deles ruiu. E agora, o que fazer da vida? Eles estavam fechados, não conseguiam ir além, tanto que não deram crédito à notícia da ressurreição. E talvez você esteja aqui essa noite, esteja passando por um momento assim. Um momento em que
Você olha ao redor, olha para a sua vida, para o jeito que ela está hoje, e você está frustrado, está confuso, não está entendendo o que está acontecendo. Você tem lutado, tem se dedicado e as coisas estão difíceis. Parece que está travado, parece que eu não consigo. Mas quando Jesus se revela a nós pelo caminho, as nossas frustrações, a visão de vida são transformadas. O que antes tinha valor, passa a não ter. O que antes era o objetivo das nossas vidas muda. Até o passar por dificuldades ganha uma nova perspectiva. A gente cantou isso antes da palavra. Diferente de buscar a Deus como uma fonte de benefício próprio, nós cantamos: se der tudo errado, Deus continua sendo Deus. É uma nova visão de vida. Paulo vai dizer que o Evangelho é loucura, pois quem tem essa esperança em meio às dificuldades? O povo de Deus. Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida. Eu quero te dizer, Jesus continua caminhando ao seu lado. Talvez os seus planos não estão dando certo. Jesus continua caminhando do seu lado. Deus continua sendo Deus. Ele nos dá uma visão diferente de vida, uma visão não mais pautada somente em mim, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo. E isso também, como Paulo diz, é outra loucura para esse mundo. Um mundo onde cada um busca a sua própria vontade e busca conquistar aquilo que quer. Eu quero aquilo e é isso que eu vou lutar a minha vida inteira por isso. Mas o Evangelho nos apresenta, e Jesus nos apresenta uma nova visão de vida que não é mais pautada em mim, mas no meu relacionamento com Deus e no meu próximo. Olhar para o lado, estender a mão, sofrer com aqueles que sofrem. É uma nova visão de vida completamente diferente. Uma visão diferente acerca das riquezas, do dinheiro. Eu não quero fazer nenhum discurso contra o sistema econômico atual, nada disso, mas o que é o caminho normal de hoje em dia, da nossa vida? Trabalhar, primeiro a gente estuda, se forma, trabalha, para ter dinheiro, para poder viver, para poder conquistar as coisas que você quer comprar, fazer viagens. Mas a vida não se resume a isso. A vida não é isso, porque quando Jesus caminha ao nosso lado, Ele muda a visão que a gente tem dos objetivos, dos planos, dos nossos alvos e metas. Uma visão diferente de família. Uma visão que tem sido deixada de lado. A família é o lugar que aponta para Jesus. Deus criou a família para que entre os relacionamentos de pessoas diferentes, nós apontemos para Jesus e glorifiquemos a Ele com as nossas casas, com os nossos relacionamentos, com o nosso amor mútuo. Uma visão diferente de vida. Na realidade, aqueles que entregam suas vidas a Jesus foram aqueles que desistiram de tentar fazer do seu jeito. Aqueles que falaram: Deus, eu já tentei do meu jeito, agora eu vou tentar do seu jeito. A gente percebe isso, por exemplo, na história de Zaqueu, também encontrado por Jesus pelo caminho. Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar por onde ele estava, então ele corre em direção à multidão, onde Jesus estava ali no meio, e ele não conseguia enxergar Jesus, então ele vai para um lugar mais alto, e para ver Jesus, Jesus para embaixo e fala: Zaqueu, desce daí que eu vou para a sua casa. Zaqueu tinha uma visão acerca da vida. Ele utilizava a profissão dele para ter benefício próprio. Ele juntava riquezas nessa terra. Ele se preocupava com as coisas materiais, mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que acontece? Há salvação naquele lugar. Zaqueu olha para Jesus e tem uma visão correta sobre quem Jesus é, a ponto de falar: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e tudo aquilo que eu peguei dos outros eu vou devolver 4 vezes mais. Olha a visão de vida que Jesus dá para esse homem, completamente diferente de antes. A
vida com Ele também não é apenas uma mudança de hábitos. Isso tem sido um grande desafio no ministério com os pré-adolescentes. Eu tenho orado muito por isso, porque nós temos a missão de incentivá-los a ter relacionamento com Deus e não priorizar a mudança de comportamento. Mas como assim, pastor? Porque a mudança de comportamento é um fruto do relacionamento com Deus. Agora, a partir do momento que eu só fico falando para eles, olha, não pode falar assim, olha, tem que fazer desse jeito, se tornam regras, e regras vazias. Agora, quando eles entendem quem Jesus é, quando eles entendem que Deus é real, aí vai acontecer como aconteceu com uma menina que eu estava conversando essa semana. Pastor, eu estava falando muito palavrão, conversei com a minha mãe, e daí a gente até jejuou para eu parar de falar palavrão. E ela parou. Porque não é pela regra, é pelo relacionamento com Jesus, o ressurreto. Então, não olhe para a vida apenas como, eu aderi a um novo pacote de hábitos, não. A vida com Deus é mais do que isso, é relacionamento, é amizade. É encontrar consolo nele nos dias difíceis, é encontrar direção quando você se sente perdido, é falar com alguém quando você sente que está sozinho. Isso é a nova visão de vida com Jesus. Essa é a visão que a Bíblia nos apresenta. Uma visão que abrange toda a nossa vida, o trabalho, a família, o serviço na igreja. Tudo que você faz, faça como se fizesse para Deus e não para os homens. Talvez, assim como os discípulos, você tenha andado um pouco perdido. Já tentei várias vezes, tentei vários caminhos, e não está funcionando. E você se vê vivendo apenas um dia após o outro, porque ninguém te ensinou, ninguém te pegou na mão e ajudou você a entender as dificuldades da vida. Talvez ninguém pegou na sua mão e falou, vou te ensinar como ser um pai, como ser uma mãe, como ser um filho melhor. Nós temos histórias de vida completamente diferentes aqui, mas quando Jesus entra na nossa história, a visão de vida muda. Amém? Quais são as coisas que talvez você precisa ajustar na visão que você tem sobre as coisas da vida? Você tem enxergado as coisas de Deus apenas como rito, como forma de merecimento, como forma de barganha? Não. Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais para as nossas vidas. A terceira lição que esse texto me mostra é que caminhar com Jesus também me traz um novo propósito. Aqueles discípulos, eles estavam indo para Emaús, mas depois desse momento que os olhos deles se abrem e eles reconhecem a Jesus, o que eles fazem? Voltam embora para falar com os outros discípulos, abandonam o caminho que eles estavam. E lá eles chegam e contam para os discípulos que haviam visto Jesus ressurreto. E tempos depois eles receberiam as instruções de Jesus acerca da missão deles, a grande comissão, que alguns pastores dizem que não é grande sugestão, tá? É comissão, tá todo mundo aqui comissionado a falar do amor de Deus, tá? Não é sugestão. Mas eles recebem essa missão, esse novo propósito. Olha, agora vocês vão até os confins da terra, falando de tudo que vocês viram e estão vivendo. Qual era o propósito da vida desses homens antes? Pescar, trabalhar, viver a vida, como todo mundo vive. Mas quando eles têm um encontro com Jesus, o propósito muda. O plano e o propósito de vida frustrados deles fora ressuscitado com o Cristo e ganhava uma nova perspectiva naquele momento. Não mais a salvação política de um povo só, mas a salvação espiritual de todos os povos. Olha a diferença. Ele nos dá um novo sentido de vida. Quando caminhamos, Ele nos dá um propósito novo. Sabe, a vida deixa de ter propósitos vazios, centrados em nosso prazer, e passa a ter objetivos eternos. Então você não vai enxergar mais o seu trabalho da mesma forma.
Você vai para lá sabendo que Deus te colocou naquele lugar. E você vai olhar ao redor e vai ver as pessoas que Deus colocou na sua vida. E vai entender que elas também estão pelo caminho. E elas também precisam encontrar Jesus pelo caminho. Você vai olhar para a sua faculdade, para os seus colegas, para os seus melhores amigos que ainda não conhecem o amor de Jesus de uma maneira diferente, porque agora você tem um propósito. E o primeiro propósito é glorificar a Deus em tudo que você faz. Tudo. Você foi criado para glorificar a Deus, a Bíblia fala isso. Nós fomos criados para glorificar a Deus em tudo que a gente faz, mas também para se relacionar com Ele. Tanto é que em Gênesis, quando a Bíblia conta que no final de cada tarde Deus vinha e passeava pelo jardim com Adão e Eva, porque Ele se relaciona conosco. E a partir do momento que você começa a caminhar com Jesus, então, o propósito é esse: glorificar Ele, espalhar a mensagem, se parecer mais com Jesus. Você tem que parecer com Jesus, em tudo que você faz. O teu coração tem que frutificar o fruto do Espírito, porque você começa a parecer com Jesus. Se você antes não tinha paciência, você começa a ter paciência. Se antes você era uma pessoa desanimada, o fruto do Espírito é alegria. Se antes você era uma pessoa estourada, o fruto do Espírito é o domínio próprio. Porque a gente começa a parecer com Jesus. E não existe outro propósito que se compare a esse. Não existia mais nada que fazia o coração dos discípulos queimar. E esse é o versículo que mais me chama a atenção. Um olha para o outro e fala: o nosso coração não estava queimando enquanto ele falava as coisas pelo caminho? Quando a gente caminha com Jesus, o nosso coração queima. E não queima somente enquanto a gente está na igreja. Ele queima quando você está com a sua família. Seu coração vai queimar quando você estiver trabalhando, porque Jesus não é aquele que entra só em alguns lugares com a gente. Jesus é aquele que caminha ao nosso lado. E quando a gente encontra o propósito de vida nele, o nosso coração se preenche da presença dele. E nunca mais você vai buscar outra coisa para preencher o seu coração. Porque depois que o seu coração queima por Jesus, nada mais se compara. Foi assim com Paulo, outro que foi encontrado pelo caminho. Paulo estava indo levar algumas cartas, ele que era um perseguidor dos cristãos, até que Jesus se revela a ele. O que acontece? O propósito muda. De perseguidor de cristãos para um cristão perseguido, que prega o evangelho por todo lugar. Talvez Deus vá falar com você para encontrar pessoas pelo caminho, para você ser aquele que vai explicar as escrituras para eles. E assim como Filipe em Atos 8, que foi mandado por Deus para encontrar um etíope que estava lendo o profeta Isaías e se perguntando: sobre o que é isso aqui? Talvez tenham pessoas do seu lado que vão chegar e falar assim: cara, eu não aguento mais, sabe, eu estou meio cansado do jeito que eu estou vivendo, estou sentindo um vazio, assim, um desânimo. É a pessoa pelo caminho, para você falar de quem é Jesus. Talvez tenha um amigo seu da faculdade, do trabalho, que semana após semana, final de semana após final de semana, passa as madrugadas, nas festas, nas baladas, e um dia ele vai chegar e falar: cara, me dá uma tristeza depois. Você vai falar: o quê? É que o seu coração não está ardendo pela coisa certa. O dia que você encontrar o Jesus ressurreto, aí nunca mais você vai sentir o que está sentindo. Sabe, além de Jesus se revelar a nós pelo caminho, Ele também quer que nós possamos encontrar pessoas pelo caminho, porque isso faz parte do nosso propósito. Pessoas próximas. E você vai pegar a Bíblia, ou vai falar com a pessoa, com amor, com carinho, como Jesus, e vai falar: deixa eu te apresentar alguém, deixa eu te falar de algo que mudou a minha vida. Foi isso que aconteceu comigo. E assim, Jesus vai se revelar pelo caminho a outras pessoas. Como foi com você? Como que Jesus se revelou a você pelo caminho? Você consegue lembrar? Você lembra bem? Talvez seja hoje.
Talvez nessa noite Jesus está se revelando a você. A visão certa sobre Jesus. Um Jesus que te ama a ponto de se entregar numa cruz para perdoar os seus erros e te reconectar com Deus. Esse é Jesus. Ele te aceita, Ele te ama e Ele transforma a sua vida. Mas talvez você já tenha encontrado Jesus pelo caminho e você precisa ajustar a sua visão sobre Ele, sobre a vida, ajustar os seus propósitos. Talvez nesse ano, a gente está aí no final do primeiro mês do ano, não sei se as suas metas estão sendo alcançadas. Quem é que fez as metas aí para o ano? É um costume seu? Só isso, gente. Nossa, normalmente era mais gente. Nós temos metas, nós temos objetivos, e a gente está terminando o primeiro mês do ano, e talvez seja a hora de incluir nas suas metas e nos seus objetivos, cumprir o propósito de Deus. Talvez seja acompanhando alguém, através do discipulado, ensinando ali quem é Jesus. Talvez seja abrindo um grupo na sua casa, para compartilhar a palavra com alguém, com os vizinhos, com os amigos, orar uns pelos outros. Talvez seja você firmar o seu compromisso através do batismo. Eu não sei, mas eu queria te dizer uma coisa: Jesus está aqui hoje. Ele está no nosso caminho, Ele está aqui hoje. E Ele te convida a ter uma visão sobre Ele diferente. Ele te convida a ter uma visão sobre a vida diferente. Ele te convida a viver o propósito que Ele tem para você. É interessante que esses dois discípulos eram desconhecidos. Sabe o que isso me diz? Que Jesus continua se revelando a pessoas comuns, normais. Eu e você. Não eram os 11 que todo mundo já conhece. Eram dois diferentes. Porque Jesus se revela todos os dias a pessoas diferentes. Nessa noite eu quero orar com você. Nessa noite eu quero orar com você que talvez veio para cá e percebeu que a sua visão sobre Jesus não é completa. Talvez você não tenha Ele no papel de Senhor da sua vida. Ele só é um refúgio, Ele só é um conselheiro para alguns momentos, mas Ele não é o seu Senhor. Você não o obedece, você não o segue. E nessa noite Ele está à beira do caminho falando: vem, caminha comigo, anda comigo. Eu quero te dar uma nova visão sobre quem eu sou. Eu quero que você viva isso a ponto de o seu coração queimar todos os dias, em tudo que você fizer. Talvez você está aqui nessa noite e percebeu que a sua visão sobre vida não está sintonizada com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para você. Você tem dado valor para algumas coisas que Deus não dá tanto valor assim. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de você olhar para o seu projeto de vida e primeiro apresentar ele a Deus e falar: Deus, revisa. Na verdade, escreve ele inteiro. Porque eu já tentei de várias formas e não deu. Talvez essa noite seja o dia de você aceitar o propósito de Deus para você. Entender que você tem que ser mais parecido com Ele. Entender que você precisa buscá-lo de todo o seu coração, não como uma religião, mas como um amigo. Eu gosto muito de uma música que a gente canta no ministério, e eu não vou tentar cantar, eu não vou passar essa vergonha aqui, né? Mas diz assim: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Jesus é meu amigo desde que eu tinha 15 anos de idade. Quando meu pai faleceu, ele estava do meu lado, através das pessoas da igreja. Quando eu me sinto confuso, é com ele que eu falo. Quando eu me sinto alegre, é com ele que eu falo. Eu tenho muito a melhorar, muito, para ser mais parecido com ele. Mas depois que eu encontrei ele pelo caminho, eu não quero andar com mais ninguém. Eu não quero nem tentar. Talvez você esteja pensando: mas você só tinha 15 anos, né? Você nem viveu tantas coisas erradas. Pois é, mas não quero nem tentar, tá bom assim. Jesus é bom, Ele é real, Ele está vivo, e Ele se revela a mim todos os dias. Eu queria te convidar todos vocês a ficarem em pé agora. A
gente vai orar juntos. Mas eu queria convidar em especial aqueles com que Deus falou, porque eu sei que Deus fala, Ele está vivo, Jesus está aqui hoje, e talvez Ele se revelou a você no caminho que você está seguindo, e está falando assim: filho, vamos lá, deixa eu te dar uma nova visão, deixa eu te dar um novo propósito, deixa eu te mostrar aquilo que eu tenho para você. Eu sei que o Espírito Santo fala de maneiras completamente diferentes. Talvez tenha sido uma frase, talvez tenha sido algo que você lembrou. Não acho que isso é coincidência. Deus está aqui, Ele está falando com você. E quando a gente ouve a voz de Jesus nos convidando a andar com Ele, meu querido, é a melhor coisa do mundo. Por isso, se em algumas das lições que a gente ouviu, em alguma delas Deus falou contigo, o Espírito Santo falou ao teu coração, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Vem para cá, a gente vai orar juntos. Sai do seu lugar, pede licença, vem aqui para frente. Se Deus falou contigo nessa noite, não tenha vergonha. Não fique pensando assim: não, depois eu oro em casa. Porque é agora que Jesus está te chamando. Ele está à beira do caminho falando: filho, vamos, anda comigo. Então, se Deus falou contigo, vem aqui na frente, para a gente orar juntos. Pode vir, vem para cá. Se você percebeu que a sua visão sobre Jesus estava errada e hoje você quer uma nova visão, se você quer uma nova visão de vida, um novo propósito, agora é a hora de você aceitar o convite de Jesus para andar com Ele. Jesus é muito mais do que uma religião que você aceita, que você está aderindo. Ele está aqui, Ele está se revelando a cada um aqui. Vem para cá, não perca essa oportunidade. Vem para cá, fala com Deus aqui, em espírito de oração. Responde aquilo que Ele está falando ao seu coração. Dá uma resposta e fala: Deus, eu entendi que é comigo. Eu entendi que chegou a hora da mudança. Eu entendi que chegou a hora de enxergar de uma maneira diferente. Eu entendi. Então faz de mim o que o Senhor quer. Se Deus está falando contigo, vem para cá, meu irmão. Não desperdiça a oportunidade de se apresentar diante de Deus. Esse lugar aqui na frente não é um lugar especial, não tem nada de especial no lugar, mas é uma atitude sua de vir em direção àquilo que Deus falou contigo, uma resposta. Eu quero convidar você que é líder de célula, você que é pastor, supervisor de célula, líder na igreja, vem aqui abraçar um desses irmãos, vem aqui orar com eles. É alguém que está pelo caminho também, que Deus te colocou aqui para abençoar, para orar por eles. Vem para cá, abraça alguém aí, ora por alguém, pergunta o nome, pede para que Deus possa se revelar mais ainda, para que isso que está no coração possa se tornar real, frutificar. Fala com Deus agora. Você que está aqui na frente, feche seus olhos. Ele é teu amigo, Ele te ouve como um amigo. Tem alguém que ainda está sozinho, que não foi abraçado por alguém, recebendo uma oração? Levanta a mão assim para eu ver, por favor. Temos 2 senhoras aqui na frente, mais uma moça aqui, um casal aqui, um senhor ali. Fique com a mão levantada até alguém se aproximar e orar por você. Aqui também tem uma moça. Amém. Talvez você esteja aqui nessa noite e você entendeu quem Jesus é. Talvez para você Jesus era como era para mim aos 15 anos de idade, aquela pessoa distante, que não me conhecia e não se importava comigo. Se nessa noite você entendeu quem Jesus é e quer mudar a direção da sua vida e quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou te convidar para também vir aqui para frente. Tome essa decisão de entregar a vida para Jesus. Vem aqui para frente para a gente orar juntos. Se você entendeu e quer falar: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero viver pelo teu caminho, eu quero seguir os teus conselhos, eu quero caminhar contigo todos os dias, porque eu ainda não te conhecia, mas hoje eu estou entendendo quem o Senhor é. Se Deus falou contigo, vem para cá também. Vem para cá. Amém. Amém. Não perca a oportunidade de se apresentar diante de Deus agora.
Vamos orar então. Estende sua mão para cá. Estende a mão aqui para esse povo aqui na frente, que ouviu a voz de Deus. Vamos orar por eles. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor se revela a nós pelo caminho, Deus. Obrigado porque o Senhor muda a visão que a gente tem acerca do Senhor. O Senhor muda a visão que a gente tem de vida. O Senhor muda os nossos propósitos quando a gente começa a caminhar contigo. Deus, obrigado porque o Senhor preenche os nossos corações de uma forma que nada mais preenche. E nessa noite nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, para dizer: ajusta a nossa visão. Ajusta, Deus, aquilo que precisa ser consertado na nossa conduta, no jeito que a gente tem vivido. Muda os propósitos, os objetivos, Deus. Nós queremos caminhar contigo todos os dias. Nós queremos viver a plenitude do plano e do propósito do Senhor para a gente. Ah, Deus, caminha ao nosso lado. Que nós possamos ter a fé, a certeza de que o Senhor não nos abandona. Nós queremos te conhecer, nós queremos caminhar contigo, nós queremos nos relacionar contigo. Deus, que o teu Espírito possa transformar a vida de cada um aqui, Deus. Que a tua palavra frutifique nos corações, nos nossos corações, Deus. E que a cada dia nós possamos olhar para o Senhor, para a vida e para os propósitos e se perguntar se temos tido a visão correta sobre cada uma dessas coisas. Deus, abençoa os meus irmãos aqui. Foi o Senhor quem falou com eles nessa noite. Foi o Senhor, o ressurreto, o Cristo. E eu quero te pedir que essa voz não pare de ser escutada e de ser ouvida por esses irmãos aqui todos os dias. Que o coração não deixe de arder pelo Senhor, Pai, de queimar dentro do peito esse amor por esse Deus maravilhoso que é real, que está perto, Deus. Eu quero colocar também a vida daqueles que estão entregando a vida ao Senhor, Pai. Aqueles que estão aqui pela primeira vez dizendo: Jesus, eu reconheço que eu tenho tentado e não estou conseguindo, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua salvação, eu preciso seguir ao Senhor, Pai. Deus, coloca neles o teu Espírito, a marca da tua promessa, Deus. Escreve o nome deles no teu livro, Pai, e que em nome de Jesus eles comecem uma caminhada contigo nessa noite, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é real. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor está aqui entre nós. Tua palavra nos promete, e a tua palavra também nos promete, que quando te buscamos de todo o coração, nós te encontramos. Deus, faz de nós uma igreja que te busca de todo o coração. Faz de nós homens e mulheres que te buscam de todo o coração, crianças que te buscam de todo o coração, Deus. Pois só assim nós vamos ter vida plena. É o que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui na frente. Muitas vezes nós entendemos Deus falando com a gente, mas depois, eu costumo brincar com os pré-adolescentes que essa aqui é uma aula teórica, tá? Vai chegar a aula prática agora, que é saindo daqui, onde você vai aplicar essas mudanças de visão de vida, onde você vai começar a viver essas coisas na prática, na realidade sua. Então, fala com Deus todos os dias, Ele que vai te fortalecer para isso. E se você entregou a sua vida para Jesus, nessa noite a gente quer te conhecer. Lá no ponto de encontro, lá atrás, você vai chegar e vai falar: olha, eu aceitei a Jesus, eu quero saber os próximos passos para conhecer a palavra dEle, para conhecer esse Jesus maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido, pode voltar para o seu lugar. Quero te convidar a cantar essa canção antes de você sair, dizendo assim: Jesus Cristo mudou meu viver, Ele é a paz, amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
mudou o meu viver. Amém. Quero orar com você, encerrando esse culto, e fazer um convite para você também. Voltou a funcionar as nossas cantinas ali. Então, se a hora que terminar o culto, você quiser o tempo aí em amigos, em família, você pode seguir ali ao salão social e participar desse tempo de comunhão também. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra sempre fala conosco exatamente naquilo que nós precisamos. Que o Senhor possa abrir a nossa visão, que a nossa caminhada contigo cada vez mais seja de tanta intimidade, que ao sairmos daqui hoje, o principal desejo da nossa alma seja conhecer o Senhor ainda mais, conhecer ainda mais. Queremos pedir a Ti que a boa mão do Senhor possa conduzir cada um de nós em paz, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, em tudo que fizermos essa semana. Nós dependemos de Ti e carecemos de Ti. É aquilo que oramos, Pai, pedindo a Tua graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, vai na graça do Senhor. Não sai daqui sem desejar essa graça para quem está perto de você, e que a sua semana possa ser uma semana de bênção todos os dias.